Capítulo 4, versículo 13, quero convidar as criancinhas para o culto especial para elas. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A Sagrada Escritura nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormam. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja repita o versículo 16, por favor. Versículo 17. Feche a sua Bíblia. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença para clamar ao Senhor pela Tua misericórdia. Meu Deus, nós clamamos pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste momento da palavra. Assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente na abertura do culto, no louvor dos jovens, no ministério de louvor, que o Teu Divino Espírito Santo venha se fazer presente agora no momento da palavra. Meu Deus, eu peço ao Senhor que enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Teu Divino Espírito Santo venha curar, que o Teu Divino Espírito Santo venha libertar, que o Teu Divino Espírito Santo venha dar alegria ao entristecido, venha dar força ao fraco, venha levantar o abatido. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, eu peço ao Senhor que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha mover o sobrenatural aqui em nosso meio. Meu Deus, através do Teu Divino Espírito Santo, unja a mente, unja os ouvidos, unja o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Meu Deus, unja a minha mente, unja a minha voz, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor Deus e Pai, para ser usado pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, move o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, eu ainda salve o palmo, Senhor. Nós lemos aqui, irmãos, alguns versículos da Sagrada Escritura. E o Senhor, Ele me deu um tema para a mensagem dessa noite. Tema esse que é: temos que estar preparado. Temos que estar preparado. Mas o que é estar preparado? Estar preparado é estar pronto para alguma coisa. Temos que estar pronto para alguma coisa. Que coisa é essa, pastor? Nós vamos ministrando a palavra. E de acordo com que nós formos ministrando, você vai entender aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. Nós lemos aqui alguns versículos de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nessa carta aqui nós lemos que podemos perceber que havia uma dúvida entre os tessalonicenses a respeito daqueles que dormem, isto é, a respeito daqueles que morreram
em Cristo. Eles estavam com dúvida o que havia acontecido, ou o que aconteceria após a morte. Então aqui o apóstolo Paulo, nessa carta, ele começa a dizer para eles: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Como sabemos aqui, quando se diz aqueles que dormem, está falando daqueles que morreram. Porque para alguns ali na cidade de Tessalônica, naquela igreja, eles estavam em dúvida a respeito dos que morreram. Então, eles estavam entristecidos, eles estavam sem esperança. Eles estavam entristecidos, eles estavam sem esperança a respeito daqueles que morreram. Então, eles estavam imaginando o seguinte, que morreu, acabou, não tem mais nada. Só a vida, estavam dando importância à vida que havia aqui na terra. E eu quero te perguntar para você essa noite, o que você acha que acontece com a pessoa quando ela morre? O que você acha que acontece com a alma? Como que você acha que fica a alma da pessoa? Onde ela fica? O que acontece com essa alma? Porque os saduceus, aqueles que eram homens da elite da lei dos judeus, eles acreditavam que não havia ressurreição dos mortos. Então, certa vez no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 18, esses homens, ele vai até Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que acontece com uma mulher? Porque Moisés, ele disse na lei que se um homem morrer e não deixar filhos, que o irmão case com a mulher. E se não deixar filho, assim aconteça. E ele disse: olha, havia uma mulher e ela tinha um marido. E esse marido morreu, ela não suscitou filho. Morreu esse marido. Então, ela teve que casar com outro. O segundo irmão também morreu e não deixou filho. Ela casou com o terceiro e assim foi até chegar ao sétimo irmão. E depois também morreu a mulher. E na ressurreição, de quem então será esta mulher? O marido. Qual será o marido dela dos 7 que morreram? Jesus então diz para ele: olha, após a morte, ou na ressurreição, serão como os anjos. O que é ser como os anjos? Os anjos, eles são assexuados. Os anjos não se casam. Os anjos não se dão em casamento. Após a ressurreição, o nosso corpo será transformado. Aqueles saduceus não estavam entendendo, eles acharam que após a ressurreição, haveria homens e mulheres. E aquela mulher que havia casado com 7, com qual deles iria ser o esposo dela? O que você precisamos entender, que após a morte, a alma, ela não acaba. Após a morte há uma sequência. Embora algumas igrejas, ou algumas pessoas acreditam que vai haver ressurreição, mas eles creem que após a morte, a alma, ela fica no sono profundo. Eles acreditam no sono da alma. E nós sabemos que, claramente, e pelo que a Bíblia nos mostra, não existe o sono da alma. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Jesus nos diz que havia certo homem rico e um mendigo chamado Lázaro. E esse jazia na porta daquele homem, comendo das migalhas que caíam da sua mesa. E a Bíblia nos diz que morreu o rico e foi sepultado. E morreu o mendigo e os anjos vieram e o pegaram. Estava o rico em grande tormento. E o Lázaro estava no seio de Abraão. E o rico, vendo de longe, ele disse: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Ele disse: olha, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que aqueles que estão aqui não podem passar para lá, e aqueles que estão de lá não podem passar para cá. Ele disse: Pai Abraão, eu estou aqui atormentado nessa chama e eu tenho mais 5 irmãos.
Envie e peça para que um dos mortos vá lá e fale para eles não virem para este lugar de tormento. Abraão diz, ainda que um dos mortos pudessem ir, ainda que pudessem ir, quer dizer, não pode. Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco, se ainda dos mortos pudessem voltar, eles escutariam. Podemos perceber que tanto um quanto o outro, um estava no paraíso, no seio de Abraão, o outro estava no inferno, em grande tormento. Mas podemos perceber que todos eles estavam tendo sentidos, porque a Bíblia nos mostra que aquele homem atormentado naquela chama, ele vê Abraão, ele vê Lázaro, e ele pede para que molhe a língua dele, a ponta do dedo na língua dele para que refresque. Ele estava sentindo um calor insuportável. Ele ouviu, porque Abraão disse para ele, olha, está posto um grande abismo entre mim e ti, de forma que os que estão aqui não podem passar para lá, e de forma que os que estão lá não podem passar para cá. Então ele estava vendo. Com certeza ele conhecia a Escritura. Por que você acha isso, pastor? Porque ele disse assim, pai Abraão. Para ele falar pai Abraão, ele tinha que conhecer as Escrituras. Ele estava ali no inferno, em grande tormento. A alma não estava no sono. A alma de Lázaro não está, a alma do mendigo. Lázaro não estava no sono. A alma, ela não entra no sono. O que você precisamos entender, que após a morte, a nossa alma, ela vai para o céu ou para o inferno. A partir do momento que nós morremos, ou a nossa alma vai estar em grande tormento, ou ela vai estar no seio de Abraão. Eu e você, nós temos que olhar para nós, para que nós possamos entender como está a nossa conduta, como está a nossa vida. Porque a nossa vida nessa terra, ela é passageira. Ela pode durar 30, 20, 70, 100, 120. Pode durar o que for, mas se você olhar, esses anos, ele é muito pouco perto de uma eternidade. Perto de uma eternidade longe de Deus ou perto de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Jesus estava sendo crucificado. Havia um homem à sua direita e uma à sua esquerda. Um deles disse, se tu és mesmo filho de Deus, desce daí e tira nós também. O outro disse, nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse, o que ele fez? Ele não fez nada. E olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Podemos perceber que eu e você, nós podemos escolher aonde nós queremos a nossa alma. Porque não existe essa história que morreu, acabou. Não existe essa história da alma ficar num sono, não existe isso. Ou é paraíso, ou é inferno. O que nós estamos escolhendo para nós? O que nós estamos pensando quando nós vamos morrer? O que vai acontecer com a nossa alma? Será que nós estamos importando com isso hoje? Será que nós estamos preocupando com isso hoje? Depois no versículo 16 e 17 diz assim, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo e som de trombeta. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele entre as nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto que nós lemos narra o acontecimento mais importante para a igreja do Senhor. O arrebatamento. Sabemos que o Senhor vai voltar.
Sabemos que o Senhor ele vai arrebatar uma igreja. Ou melhor, o Senhor vai arrebatar uma igreja dentro da igreja. Sabemos, irmãos, que a qualquer momento o Senhor pode voltar. Mas o que acontece comigo e com você, que muitas das vezes, devido às lutas, devido às dificuldades do dia a dia, nós vamos esfriando na casa do Senhor. Devido à dificuldade dos dia a dia, devido à luta, nós começamos a ter desânimo. Aguardamos a volta do Senhor, mas parece que está demorando muito. Parece que o Senhor não vai mais voltar. E muitos de nós, nessa caminhada, nós vamos esfriando. Muitos de nós, na caminhada, nós vamos afastando do caminho do Senhor. Muitos de nós vamos parando de fazer a obra. E o que eu e você precisamos entender é que quando nós começamos a esfriar, nós estamos correndo um sério risco. Porque ninguém desvia da casa do Senhor do dia para a noite. Ninguém sai da casa do Senhor assim, acorda e fala assim, eu vou sair da casa do Senhor hoje. Não. Começa a faltar um culto. Começa a faltar outro culto. Daí a pouco não está vindo nesse culto, não está vindo aquele. Daí a pouco falta uma semana. Daí a pouco falta 2 semanas. E quando vê, não está mais na casa do Senhor. Mas nós precisamos saber que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vem. Apocalipse nos diz, eis que cedo vem. Pode estar tarde para mim e para você. Pode estar demorando para mim e para você. Mas para o Senhor, Ele diz, cedo vem. O próprio Jesus, Ele anunciou que Ele viria. Os anjos anunciaram que Ele viria. Atos capítulo 1. Nós vemos ali que Lucas, ele começa a escrever, dizendo que Jesus, ele havia dado aos seus discípulos instruções. E ele estava ali reunido com seus discípulos, de repente ele começou a ser elevado aos céus. E uma nuvem o cobriu. E ele apareceu 2 varões de branco que disseram para aqueles discípulos, olha, vocês estão olhando para o céu, esse mesmo varão que vocês viram subir, ele vai voltar. Vou repetir. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Aleluia. Esse Jesus vai voltar. Esse Jesus vai vir buscar uma igreja. Esse Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Esse Jesus, ele quer vir buscar eu e você. Na verdade, ele quer buscar toda a humanidade, mas ele não vai levar toda a humanidade. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por toda a humanidade, mas é necessário crer nele. O que é crer em Jesus? É crer na palavra do Senhor. A cada dia que passa, irmãos, precisamos olhar para nós. Precisamos olhar para essa terra. Podemos perceber que aqui não é o nosso lugar. Podemos perceber que a cada dia que passa, as coisas estão piorando. A cada dia que passa, coisas piores, antibíblicas, têm se levantado. Deus, ele preparou um lugar para mim e para você. E às vezes nós olhamos para nós e falamos assim, Senhor, por que tanto sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? Entenda uma coisa, enquanto nós estivermos nessa terra, nós não vamos ficar livres de dificuldades, nós não vamos ficar livres de lutas e de choro, mas Deus tem preparado um lugar para mim e para você, aonde Ele vai enxugar a nossa lágrima, aonde não vai haver choro, aonde nós vamos estar com Ele. Oh, aleluia! E Deus, Ele te trouxe aqui esta noite, através do Espírito Santo, para te fazer uma pergunta. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Será que nós estamos preparados para quando a trombeta soar?
para nós encontrarmos com o Senhor nos ares? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? O que eu e você precisamos entender, que nós não sabemos o dia e nem a hora. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porque aquele dia, nem os anjos e nem o Filho sabe, somente o Pai. E será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio. Hoje nós estamos comendo, bebendo, estão se casando, estão se dando em casamento. É como os dias de Noé. Eles estavam tendo uma vida normal, como eu e você estamos tendo. Ele está vivendo o dia a dia, como eu e você estamos vivendo. Até que veio o dilúvio. E levou a todos. E Jesus diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Estando duas no campo, uma será deixada e outra será levada. Estando dois moendo, um será levado e o outro será deixado. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Entenda. Um será levado, o outro será deixado. A cada dia que passa, a vinda de Jesus está mais próxima. E a cada dia que passa, Ele está nos dando a oportunidade de nos preparar para a vinda dEle. Enquanto esse dia não chega, nós temos a oportunidade de nos preparar para encontrar com Ele. Agora, o que eu e você precisamos ter cuidado é de ficar adiando esse dia. Amanhã eu vou, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu batizo, amanhã eu firmo na igreja, e vai passando amanhã. Cuidado, porque você pode não ter essa oportunidade. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Enquanto esse dia não chega, é necessário que nós sejamos preparados. Como nós vamos estar preparados se nós estivermos em obediência à palavra do Senhor? O maior acontecimento do passado foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio, como a Bíblia diz que ele viria. Ele morreu, como a Bíblia diz que ele morreria. Ele ressuscitou, como a Bíblia diz que ele iria ressuscitar. E ele vai voltar, como a Bíblia diz que ele vai voltar. O maior acontecimento do passado foi a vinda dele. E o maior acontecimento do futuro será a vinda dele novamente. Só que há uma diferença. Ele veio como homem. Ele veio para andar nessa terra. Ele veio para entregar a vida dele por mim e por você. Ele passou por sofrimento, ele passou por humilhação. Mas na segunda vinda, ele virá e arrebatará a igreja do Senhor. Ele vai vir como rei, como todo-poderoso. E ele vai arrebatar a igreja para encontrar com ele nos ares. Mas devido ao tempo, muitos não acreditam mais na vinda de Jesus. Devido à demora aos nossos olhos, muitos de nós não estamos preparados para a vinda do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você. Você acreditando ou não, o arrebatamento vai acontecer. Você estando preparado ou não, o arrebatamento, ele vai acontecer. E quando o arrebatamento acontecer, vai ter filhos procurando o pai. Vai ter pai procurando o filho.
Vai ter esposa procurando esposo. Vai ter esposo procurando a esposa. Vai ter amigos procurando amigos. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. No arrebatamento, alguém sentirá falta de você, ou você vai sentir falta de alguém. Eu vou repetir. No arrebatamento, você vai sentir falta de alguém, ou alguém sentirá falta de você. Porque se alguém sentir falta de você, você foi arrebatado e ele ficou. Agora, se você sentir falta de alguém, esse alguém foi arrebatado e você ficou. O que eu e você precisamos ter cuidado, igreja, é com a igreja moderna. Aonde tudo pode. Temos que ter cuidado porque não se prega mais arrebatamento. Alguns lugares não se prega mais inferno. Alguns lugares não se prega mais salvação e condenação. Porque isso confronta. Porque isso faz com que pessoas que querem estar dentro da igreja com uma vida de pecado, ela sai daquela igreja e vai para outra. Mas eu quero dizer para você que eu não estou aqui para pregar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para pregar aquilo que você precisa de ouvir. E eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se o arrebatamento acontecer neste momento, você vai ou você fica? Se o arrebatamento acontecer agora, você vai ou você fica? Se o arrebatamento acontecer agora, eu vou ou eu fico? Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Eu tenho que olhar para dentro de mim. Você tem que olhar para dentro de você. Porque nós temos que entender que a partir da hora que nós começamos a caminhar com Cristo, nós temos que nos preparar. Nós temos que olhar para a nossa vida. Nós temos que querer acertar a nossa vida. Nós temos que querer olhar para nós e dizer assim, isso não está de acordo com a palavra. Aquilo está de acordo com a palavra. Esse evangelho que não confronta, esse evangelho que não corrige, esse evangelho que só massageia o ego, ele não é evangelho do Senhor. João Batista, quando ele pregava, ele via aqueles doutores da lei, aqueles homens que se diziam que sabiam muito, mas na verdade não cumpria a palavra. Ele olhava para eles e chamava de raça de víbora. Nós temos aí, Jesus ele conta que na sua palavra, que veio um homem rico, chegou até Jesus e disse para ele, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, guarde os mandamentos. Ele diz, quais? Jesus disse, não matará. Honra teu pai e tua mãe. E foi citando os mandamentos para ele. Ele disse, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele, te falta uma coisa. Vende tudo o que tem e dá aos pobres e vem e segue-me, e terá um tesouro no reino dos céus.
Aquele homem olha para Jesus, se entristeceu. O que me chama a atenção é isso, ele se entristeceu. Mas ele vai embora. Pastor, Jesus então queria que aquele homem vendesse tudo e desse para os pobres. Por quê? Porque Jesus sabia que aquele homem guardava os mandamentos. Mas a Bíblia nos diz que não tem como servir a dois senhores. A Mamon ou o Senhor. Ao Deus do dinheiro ou o Senhor. O verdadeiro Deus daquele homem era o dinheiro. Ele era agarrado ao dinheiro. E Jesus faz prova com ele. E ele é reprovado. Ele sai entristecido. Jesus vai até ele implorando, volta, volta, volta. Jesus não vai. Jesus falou para ele aquilo que ele tinha que fazer. Ele não fez, ele escolheu o destino dele. O que você precisamos saber é que a palavra de Deus, ela não é para massagear a égua, a palavra de Deus é para confrontar. Ela tem que confrontar o meu estilo de vida, ela tem que confrontar o seu estilo de vida. Ela tem que nos corrigir. Ela tem que mostrar para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela tem que bater de frente conosco para que nós possamos mudar a nossa atitude. Quando se prega, irmãos, mensagem desse tipo, não se ouve nenhum glória. Está vendo? Quanto mais vai apertando, mais a igreja fica em silêncio. Quanto mais arrocha, mais a igreja fica em silêncio. A palavra de Deus é para isso. Porque quando nós não glorificamos, é porque está batendo de frente. Quando nós não adoramos aquilo que o pregador fala, é porque está nos confrontando. É isso que nós que estamos aqui no altar, temos que pregar. É isso que nós temos que falar. Sabe por quê, igreja? Porque amanhã ou depois, se você optar por não servir o Senhor, você não vai poder falar assim, os pastores que estavam no altar, os presbíteros que estavam no altar, não falaram para mim. Os prazeres deste mundo, ele é bom. Aquilo que o mundo nos oferece, ele é bom. Se ele não fosse bom, não precisaria da luta contra a carne e o espírito. Só que nem tudo aquilo que é bom é do agrado do Senhor. Nem tudo aquilo que é bom dá vida. Nem tudo aquilo que é bom leva para o céu. O que você precisamos entender que a qualquer momento vai haver um grande desespero nessa terra. A qualquer momento vai ter pai chorando procurando os filhos. A qualquer momento vai ter filhos chorando procurando os pais. Quando fala de filhos chorando procurando os pais, sabemos que não são as crianças. Estou falando de filhos adultos. Porque as crianças pertencem ao reino dos céus. A qualquer momento, mulheres grávidas vão apalpar a sua barriga e não vai ter criança na barriga. A qualquer momento, igreja, esse mundo vai virar um caos. Pessoas desesperadas procurando pessoas. E aqueles que estão dentro da igreja, que não têm posição, que não estão em obediência à palavra do Senhor, eles vão entender o que aconteceu.
Só que aí vai ser tarde. Não vai ter mais jeito. O que eu e você precisamos entender, que nós temos que estar preparado hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas Jesus, ele pode voltar essa noite. Ele pode voltar a qualquer momento. Se você não estiver preparado, se eu não estiver preparado, que eu venha me preparar essa noite. Que eu venha saber que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Nós que estivemos vivos, iremos encontrar com o Senhor nos ares. Até que enfim, ouvi um glória. Mensagem difícil de glorificar na igreja. Mas entenda, quando nós pregamos para vocês, fala conosco também. E essa noite você tem mais uma oportunidade de se preparar. Essa noite Deus está te dando mais uma oportunidade de estar preparado para encontrar com Ele. Eu não sei como está a sua vida, mas após a morte, se Jesus não vier até a minha morte ou até a sua morte, a nossa alma, ela vai para o paraíso ou ela vai para o inferno? E no arrebatamento, só levantará aqueles que morreram em Cristo. A própria Bíblia nos diz, aqueles que dormem em Cristo. Aqueles que foram obedientes à palavra, aqueles que foram fiéis à palavra. E só vai ser arrebatado aqueles que estiverem vivos, que estiverem fiéis à palavra. É momento de eu e você refletirmos. Porque antes de Jesus ser elevado aos céus, Ele disse que voltaria. E essa promessa dele de voltar, ela vai se cumprir. Pastor, mas já passaram quase 2000 anos. Sim. Mas Jesus disse, cedo venho. Quando ele disse cedo venho, pode estar demorando para mim e para você, mas para ele é cedo. E como eu disse, a cada dia que passa, está mais perto a vinda de Jesus. A cada dia que passa, Ele está nos dando a oportunidade de nos preparar para a vinda dEle. Aonde vai a nossa alma? Qual destino nós estamos escolhendo para a nossa alma? Certa vez eu estava evangelizando um rapaz. E ele é muito revoltado, ele era muito revoltado com Deus por causa do inferno. Ele virou para mim e falou assim, eu não creio no Deus que você fala. Porque o Deus que você prega, Ele lança as pessoas no inferno. E eu não acredito que um Deus de amor, Ele lança uma pessoa no inferno. Eu falei para ele, esse mesmo Deus que é amor, Ele é justo. Eu falei para ele, esse Deus não age como eu e você. Por exemplo, se eu te ofender,
Você vai ficar com raiva de mim e nunca mais vai olhar para mim. Se o seu pai ou sua mãe te ofender, amanhã ou depois você vai estar conversando com ele. Agora, Deus, ele é justo. Ele não me trata diferente de você por eu ser pastor e você não ser. Quando se fala de justiça, o mesmo jeito que Deus me trata, ele vai tratar com vocês. Isso chama justiça. Ele diz, mas eu não acredito. E por várias vezes eu quase morri. Eu falei, repete para mim. Ele, por várias vezes eu quase morri. Se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. Eu falei para ele, você falou certo. Por várias vezes, você quase morreu. E se você tivesse morrido, você teria ido para o inferno. E por que você acha que Deus não permitiu você morrer? Porque Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance de aceitá-lo, de entrar no caminho dele. Você mesmo me disse, por várias vezes você quase morreu e era para ter morrido. Amanhã ou depois, se você morrer, você não pode reclamar que Deus não te deu chance. E não é Deus que te lança no inferno, é a sua escolha em vida. E a minha escolha em vida é a sua escolha em vida que vai fazer diferença. Para onde vai a nossa alma? É a minha escolha e a sua escolha hoje que faz a diferença. Se o arrebatamento for agora, se nós vamos ou se nós vamos ficar. Se nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, ou se nós vamos ficar aqui nessa terra. Entenda, igreja. Jesus, ele morreu na cruz por todos, mas nem todos vão ser salvos. Jesus morreu na cruz por todos, mas nem todos vão ser salvos. É necessário crer. E aquele que crê, obedece. Eu e você, nós temos que aprender a olhar mais as coisas com os olhos espirituais do que com os olhos carnais. Se nós olharmos mais com os olhos carnais, o nosso coração ele vai estar mais preso nessa terra. Se nós olharmos com nossos olhos espirituais, o nosso coração ele vai estar mais preso nas coisas do céu. Nós temos que parar de viver ou de ter uma vida como se a nossa vida aqui nessa terra fosse eterna. Nós temos que parar de viver ou ter uma vida como se morreu, tudo acabou. Nós temos que ter uma vida aqui nessa terra, assim, desfrutar daquilo de bom, daquilo que está de acordo com a palavra de Deus, sim, para desfrutar disso, mas saber que tudo isso é passageiro. Saber que a nossa morada não é aqui, a nossa pátria ela é celestial. Agora eu posso ouvir um glória. A nossa pátria é celestial. Aê, ô glória. Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você. Agora dá para glorificar, gente. Jesus vai vir buscar aqueles que estiverem preparados. E se o arrebatamento for hoje, eu sou um dos que vou, aleluia. Quem mais vai? Aleluia. Glória a Deus. Agora entenda. Você está tendo a oportunidade de se preparar. Deus te trouxe aqui não foi em vão. Você está aqui nesse culto não é em vão. E o que eu e você precisamos entender, que o que leva a condenação do homem para o inferno não é o pecado.
Que isso, pastor? Não é o pecado. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado é pior dos pecadores. O que leva o homem para o inferno é a iniquidade. O que é a iniquidade? É quando se peca continuamente sabendo que é pecado. E não quer abandonar, não coloca no coração, eu vou largar, eu vou abandonar. Isso é que leva para o inferno. Porque pecar, todos os dias eu peco, mas eu peço perdão ao Senhor. Agora a iniquidade faz com que aquele homem que peque, ele continue pecando, ele não se envergonhe mais do pecado. A iniquidade faz com que o cristão, ele viva uma vida de pecado, e ele não acha que é errado, ele se conforma com ela e acha que é certo. E se for corrigir, ele ainda acha que você está errado. Isso é iniquidade. Porque todos nós temos pecado. Todos nós cometemos pecado. Mas nos arrependemos. A iniquidade, a pessoa não se arrepende. Você está preparado? Se você não estiver, se prepare a partir de hoje. Se coloque de pé, por favor. Quero convidar o ministério de louvor. Enquanto o ministério de louvor vai louvar, você vai olhar para dentro de você. E você vai ver aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser consertado. Senhor, mas eu queria e não consigo. Se você quer, Deus vai enviar condições. Se você quer, Deus, Ele te abençoa. Se você quer, Deus te dá força. Se você quer, Deus capacita. Se você quer, Deus envia a solução. Temos que querer. Não podemos confortar ou conformar com o pecado. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Vamos adorar a igreja. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Igual, nada melhor, a que compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sinta a presença do Espírito Santo. Tua presença. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Adore. lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo
Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo se faz presente neste lugar. O Espírito Santo está aqui para nos fortalecer. O Espírito Santo está aqui para nos sustentar. O Espírito Santo está aqui para nos dar a direção. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Ele quer te encher. Ele quer te inundar. É só você dar lugar à presença dEle. É só você dar lugar à presença dEle. É só você dar lugar à presença dEle. Sinta a presença dEle. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a doce, suave presença dEle. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado. Seja renovado. Receba dons espirituais. Receba. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo. Adore, igreja. Adore, igreja. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos, Senhor Deus e Pai, que a tua palavra diz que o Senhor viria, que o Senhor iria nascer de uma virgem. O Senhor veio, o Senhor nasceu de uma virgem. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor iria morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia. O Senhor morreu, ressuscitou o terceiro dia. O Senhor Jesus disse que viria outra vez. Os anjos dizem que o Senhor vem novamente. Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa maior esperança. Deus, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha, Senhor Deus e Pai, abrir os nossos olhos espirituais esta noite. O Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual essa noite. O Senhor venha nos fortalecer, nos sustentar. Meu Deus e Pai, que nós venhamos a largar tudo aquilo que está tentando nos impedir de chegar até o Senhor, de obedecer a tua palavra. Que o Senhor venha enviar condições. Que o Senhor venha tocar na nossa mente e no nosso coração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que em nosso meio, que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, e que aceitar, levante uma das suas mãos.
Nós vamos orar por você. Alguém que em nosso meio se encontra afastado do caminho do Senhor, porque nós vemos diferença entre afastado e desviado. Afastado é aquele que se aborreceu com alguma coisa da igreja, e ele achou que ficar em casa lendo Bíblia e orando seria o suficiente. Mas como eu disse aqui, nós temos que estar ligados no corpo de Cristo. Todo membro longe do corpo, ele apodrece. Alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor, se houver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que se encontra desviado do caminho do Senhor, se houver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos aos avisos. E quero pedir uma diaconisa que chame as professoras, por favor, para estar conosco aqui. Lembrando que domingo às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Às 18 horas, quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de cura e libertação. Segunda-feira, nós temos aí a nossa reunião de célula do grupo adulto. E nós temos aí 2 grupos de célula. Um que se reúne no bairro Vila Reis, na qual o nosso irmão Diácono Marcelo e a pastora Jana estão à frente. E nós temos aí um grupo de célula na qual eu e a pastora Juliana, nós estamos à frente desse trabalho. E a cada segunda-feira nós reunimos no lar. Deixa eu achar aqui. Segunda-feira agora nós estaremos ali no bairro Bandeirantes, na casa da nossa irmã Márcia. Segunda-feira, às 19h30. Dia 24 de outubro, na casa da nossa irmã Vanilde. Dia 31 de outubro, na casa do nosso irmão Douglas, nossa irmã Daniela. Quinta-feira, nós temos a nossa reunião do grupo de jovens e adolescentes, do grupo de célula jovens e adolescentes, na qual o nosso irmão Diácono Bruno e Diaconisa Bruna estão à frente. E quero lembrar os irmãos também que nós temos aí, sexta-feira, o estudo para jovens e adolescentes, às 19 horas aqui na igreja, na qual o Diácono Marcelo e a pastora Jana estão à frente. Traga o seu filho jovem adolescente para estar aprendendo a palavra. Depois tem ensaio para aqueles que querem louvar, vão estar ensaiando para apresentar aqui no domingo. Lembrando também, que você que tem o desejo de ser apresentado como membro, você possa nos procurar. Nós vamos marcar com você. Nós temos aí também na igreja um grupo do WhatsApp, você que já está frequentando há um tempo conosco. Se você tiver aí o desejo de participar do grupo, nos procure, nós colocamos você no grupo. E quero te perguntar, você convidou alguém para estar conosco aqui hoje? Você convidou alguém para desfrutar de tudo isso que você desfrutou aqui hoje? Se você não convidou, que você possa convidar para estar conosco no próximo culto. E lembrando, sábado, dia 22, o próximo sábado agora, não é isso? Culto das crianças aqui na igreja às 15 horas. Então, lembrando aos pais para estar trazendo as crianças. E nós marcamos aí com o trio. Ele vai sair daqui às 15 horas, não é isso? Então, não atrase. Nós sempre fazemos aqui, iniciamos aqui na igreja, depois paramos, vamos para o trio volta, a gente volta para a igreja. Dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos estar aqui com o trio vai sair às 15 horas, as crianças vão dar uma volta no trio. Nós vamos voltar e vamos dar continuidade ao nosso culto das crianças. Então, sábado, dia 22, às 15 horas. Sábado, dia 29, nós temos aqui na igreja também o culto de mulheres. A diretora missionária Andréia, da Assembleia de Deus. Então, a diaconisa Aline está à frente desse trabalho. Qualquer outra informação a mais que você quiser, procure ela. Vai ter sorteio de brindes e muitas outras coisas aqui conosco. E eu quero convidar a igreja mais uma vez, por favor, para se colocar de pé. E eu quero convidar as professoras para estar aqui à frente. Professora das crianças para estar aqui à frente. Dia 15 de outubro aí foi dia dos professores. Nós não podemos aí deixar de falar das professoras. Estão faltando algumas professoras aqui. Mas as que estiverem aqui, por favor, venham aqui à frente. E eu quero deixar aqui uma pequena homenagem para as professoras, dizendo que temos muito a agradecer a Deus pela vocação e dedicação de cada professor, que isso faz parte da arte de ensinar, pelos dons que colocam a serviço do Senhor. Sabemos que ensinar é também aprender e amar. Aprender mais sobre a mensagem da salvação. Sei que busca a palavra de Deus com muita devoção, leitura e meditação em seu coração, para orientação, para poder ensinar.
Por isso agradecemos ao Senhor, por cada professora que ensina a palavra. Desejamos que a bênção de Deus continue sobre cada um. Ensinar, reamar, é proclamar a salvação que é dada pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada professora, talvez vocês não saibam, mas a responsabilidade de vocês é muito grande. O valor de vocês é muito grande. Vocês estão ensinando a nossas crianças o caminho que elas devem andar. Elas estão aprendendo ali naquela escolinha, desde pequeno, a respeito da palavra do Senhor. Quero convidar a igreja para que estenda a mão, estejamos orando pelas professoras. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu Deus e Pai, nós apresentamos cada professora nas tuas mãos. Aquelas que estão presentes aqui, aquelas que não puderam vir. O Senhor continue com a tua mão poderosa estendida sobre a vida delas, sobre a família delas. Meu Deus e Pai, que o Senhor venha dar graça. O Senhor continue dando força, paciência e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós compramos aqui uma pequena lembrancinha. Vou entregar? Compramos aqui uma pequena lembrancinha para cada professora, cada um de vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Pode voltar para os seus lugares. Algum aniversariante essa semana? Para que nós possamos estar orando? Algum aniversariante essa semana? Não? Então quero pedir o presbítero Bruno que esteja fazendo a oração final e o presbítero André a bênção apostólica. Amém, igreja. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos colocar a mão sobre o seu coração. Vamos estar orando para nós encerrar mais um culto. Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e Pai. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela palavra, ó Pai, a qual o Senhor trouxe, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome. Para estar mais uma vez, ó Pai, buscando nos redimir, ó Pai, dos nossos pecados, ó Pai, dos nossos erros. Por mais um dia, o Senhor nos permitir buscar a Tua face, poder glorificar e exaltar o Teu santo nome. Meu Deus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, nos nossos lares, nas nossas famílias. Meu Deus, da mesma forma, ó Pai, que te agradecemos. Também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, por essa semana que se inicia. Deus, que venha ser uma semana repleta de bênção, ó Pai, de vitória sobre as nossas vidas. Mas que acima de tudo, ó Pai, que seja derramada, Deus, sobre cada um de nós, cada dia mais e mais da Tua presença, ó Pai, e do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque sem o qual, ó Pai, nós nada possamos fazer, Pai, nós nada sabemos, nós nada conquistamos. Porque tudo, ó Pai, que nós buscamos, vem diretamente do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Deus, estaremos saindo a pouco, ó Pai, da Tua casa, mas não da Tua presença. Leva-nos, ó Pai, em segurança aos nossos lares. Nos guarda, nos livra, ó Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, que quarta-feira o Senhor possa nos trazer novamente, ó Pai, a Tua casa, para louvar e bendizer o Teu nome. Assim, Deus, nós oramos. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Estende as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a divina comunhão com o Divino Espírito Santo seja com todos. Todos juntos. Amém. O culto está encerrado. Cumprimente seu irmão, com a santa e gloriosa Pai do Senhor.